estou recebendo aqui a Aline, da Secretaria de Fazenda, mais o Brian, que é do setor de dívida ativa, porque nós viemos divulgar uma campanha que a Prefeitura realizou, está realizando, e tem data para terminar, então não adianta depois querer de novo, que é sobre o Refis, que é o programa de reparcelamento de débitos. Primeiramente, vou dar um bom dia para a Aline e perguntar, na verdade, para a Aline como é que funciona esse programa. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o Refis, ele é um programa de refinanciamento de dívidas. Então, todo munícipe, toda pessoa que tiver esses débitos junto ao município. Ela deu um branquinho apontando a câmera para ela olhar ali. É aqui, câmera, né? A gente está acostumado com a TV aqui. Então, pronto. Então, como eu ia dizendo, o Refis, ele é um programa de refinanciamento de dívidas e ele abrange aí todos os débitos que o contribuinte tenha junto ao município. Então, quem tem um débito com o município referente a IPTU, ISS, ITBI, taxas em geral, contribuição de melhorias, pode estar procurando a Senfaz, que a gente já iniciou o Refis, começou agora no início de junho, ele vai até o dia 28 de agosto e nós estamos lá atendendo todos os dias, das 7 às 13 horas, lá na Senfaz, tem que ir diretamente lá, para poder estar ofertando esses benefícios agora com o Refis. Qual o ano da dívida que entrou? Até que ano? Todas as dívidas até dezembro de 2022. Então, né? o que vem vencido até dezembro de 2022, né, Brian? Correto. Ele está registrado já em dívida e ele já pode fazer a negociação. Ou seja, quem não pagou IPTU em 2023 não entra no benefício. Não, porque a gente fala assim, o 2023 ele é a dívida do exercício. Então, o 2023, ele ainda, quem não fez o pagamento da cota única, que foi vencimento em abril, ele tem ainda algumas parcelas. Então, a última parcela, ela vence em novembro. Então, essa dívida ela é atual do exercício, daí ela não entra no Refis. Né? Então, são os débitos vencidos até dezembro de 2022. Brian, como é que funciona? Quais são os critérios? Quais são os valores de desconto? Como é que são as regras aí? Os descontos, eles são de 0,5% até 100%, que sendo de 100% no caso de pagamento integral à vista, né, em cota única. Os parcelamentos, eles podem ser feitos até em 30 vezes, sendo que de 25 a 30 parcelas é exclusivamente para os valores acima de 30 mil. É só estar nos procurando na Senfaz, nós temos o telefone de contato, que também é o WhatsApp, e a pessoa pode estar nos procurando através do WhatsApp já ir adiantando a documentação, inclusive sabendo os valores totais que devem para o município. A negociação vai ter que ser feita pessoalmente ou pode ser feita por sistema também? Como é que vai ser? Ela é só pessoalmente, né? Até a gente teve no programa do Isaac, ele também perguntou essa questão, porque hoje, atualmente, o nosso sistema, né, de gestão, ele não oferta ainda essa abertura online, né? Então, ele tem que ser feito pessoalmente, o parcelamento. Mas, através dos nossos canais do WhatsApp, que é o 3919-7011 e o 3919-7015, as pessoas podem estar tirando as dúvidas referente à documentação, referente a se a pessoa quer ver para mim, né, quanto que está meu débito, se a pessoa quer fazer uma simulação em casa, né? Porque tem um percentual que tem que pagar na primeira parcela para validar o Refis. E esse percentual é 10% em cima do valor total da dívida para quem nunca fez o Refis, tipo, tem a dívida, está em aberto, mas nunca fez o Refis. Então, ele tem que dar 10% na primeira parcela e depois o parcelamento conforme a tabela. E para quem já fez o Refis, que foi o último Refis foi em 2021, também está sendo ofertada a possibilidade de refazer o Refis, porém, a entrada tem que ser de 20%. E aí, se a pessoa quiser simular, quiser saber quanto será que fica, né? A gente faz isso também pelo WhatsApp. A gente só não pode concluir o parcelamento pelo WhatsApp. Aí a pessoa tem que ir até a Secretaria de Fazenda. Aline, eu escutei algumas pessoas me perguntarem, principalmente sobre, por exemplo, assim, eu vi uma pessoa, eu tenho alguns IPTUs, eu já parcelei, deixei de pagar, depois fui lá, consegui parcelar de novo e eu estou pagando em dia, mas eu fiz com débito. Eu posso desistir para aproveitar ou não vale a pena, não compensa? Como é que funciona isso? Então, não, a pessoa... O débito, ele tem que ter ocorrido, estar em débito até dezembro, né, Brian? Isso mesmo. Correto. Então, por exemplo, se a pessoa estiver em dia pagando, ela não pode ser beneficiada, mesmo se ela ver uma desistência. Porque muita gente me perguntou porque Estado e União
costuma, por exemplo, eles lançam um programa de refis, a pessoa desiste para aproveitar de uma melhor condição, né? Nesse caso, não, né? Infelizmente, nesse caso, não. A pessoa daí tem que... Continua pagando aquele Continua que ele já tá pagando. em dia, né? Nós fizemos uma consulta junto à Procuradoria, né, do município, justamente que nós tivemos alguns casos que nos procuraram em relação a isso. E a orientação que nós tivemos foi que não entraria, porque na nossa lei ela fala que são os débitos vencidos até dezembro de 2022. Então, por exemplo, a pessoa parcelou lá, fez um refis ou um parcelamento o ano passado. Ela está em dia com o parcelamento, ela está tudo em dia, não tem nada atrasado. A gente não consegue fazer esse estorno dessa dívida para ela aderir ao refis. Ah, entendi. Uma outra pergunta que eu ouvi sobre isso. A pessoa tem um parcelamento, deixou de pagar, aí ela foi e consolidou uma dívida. Depois ela foi, fez outro parcelamento, consolidou outra dívida. Ela foi, fez outro parcelamento, consolidou uma terceira dívida. No refis, unifica todas as dívidas ou ele vai renegociar um por um? Como é que vai funcionar isso, por exemplo? Ele unifica os parcelamentos ou débitos de um único cadastro. A gente não consegue pegar todos, por exemplo, a pessoa tem 20 lotes e juntar num único parcelamento. O parcelamento vai ser individual de cada lote ou de cada empresa. Isso, de cada empresa. Mas se tiver 3 contratos cancelados ou mais débitos de um único cadastro, vai ser feito um único Um único só. Exatamente. Mas, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 10 terrenos, eu vou ter que parcelar 10 terrenos. Exatamente. Será eu ter 10 terrenos? Vamos sonhar, né? Vamos sonhar que eu tenho 10 terrenos. Por né? cadastro, a gente não consegue consolidar, porque no nosso sistema os registros são por inscrição, né? De cadastro. Não tem essa... A gente consegue até verificar, de uma maneira geral, no CPF. Por exemplo, vamos ver os 10 terrenos do Elton, né? Lá no CPF dele. Recebo esses 10 terrenos. E aí a gente... Olha, eu ia estar feliz em ter que fazer esse parcelamento agora de 10 terrenos. Eu hein? sempre falo, às vezes o pessoal vem lá, poxa, mas tô devendo aqui, não sei o que, tem 20 terrenos. Eu falei, nossa, parabéns, né? Que você tem 20 terrenos, vamos acertar aqui para ficar tudo certinho. Mas infelizmente dessa maneira a gente não consegue. Isso, lembrando que é IPTU, né? Sim. Entra o IPTU, entre SSQN. Contribuição de melhoria, os alvarás de funcionamento e as taxas de execuções de obras e serviços. Aí tem a tabela Tem a tabela progressiva. Ela é... Por Acho que o Brian sabe. exemplo, de 2 a 6 parcelas, ela ganha 80% de desconto. De 7 a 12 parcelas, 60%. De 13 a 18 parcelas, 40%. De 19 a 24 parcelas são 20%. E os casos de 25 a 30 parcelas, que são para valores acima de 30 mil, esses 5% de desconto nos juros e na multa. Juros e multa, O né? bacana... O valor passivo não recebe desconto, né? Não. Recebe o juro e multa. Só o juro e a multa. E a correção monetária também não, porque a legislação também não permite que a gente conceda, né, esse benefício em cima da correção monetária. O valor principal era 1.000, com a correção monetária ficou 1.200, né? Isso, mas aí tem mais uns 500 de multa e juro. Aí esse 500 tira. vai entrar no tira, desconto. e se a pessoa optar por pagar à vista, tira 100%. Então, assim, esse programa, eu sempre digo pro pessoal, é um programa que ele não só visa aumentar a arrecadação do município, porque, né, como a gente tem o conhecimento de que sem arrecadação o município também não consegue executar nada, né, independente do governo, de quem esteja, o tributo ele é para isso, né, para a gente conseguir desenvolver essa parte social, política que o governo tem que ofertar para a comunidade. Então, nesse momento, a Secretaria Fazendária, juntamente com a equipe do prefeito, né, com o prefeito também, a gente vê que tem um número grande de dívidas registradas no município, então a gente vem trazendo aí... Hoje é quanto, mais ou menos? Eu não lembro da lei lá. Salvo, se eu não me engano, assim, nós temos mais de 140 milhões de inscrição em dívida ativa. É bem grande, é bem grande. Então, assim, é importante o pessoal aproveitar, porque não é sempre que nós podemos fazer. Porque para aprovar uma lei dessa, tem todo um estudo por trás. Então, você tem que fazer levantamento, você tem que demonstrar que vai ter realmente um retorno positivo para o município. Então, não é sempre que o município pode fazer, porque senão os órgãos de fiscalização, principalmente o Tribunal de Contas, ele pode até nos penalizar. Então, assim, aproveitem, né? O último foi em 2021, agora a gente não sabe quando vai poder fazer novamente. Então, para a pessoa não ficar esperando, vou deixar para o próximo, não espere, aproveite, né? Quem não consegue estar pagando à vista, aproveita o parcelamento, vai lá, nos procure, a gente está lá todos os dias, da segunda a sexta, das 7 às 13, tem os nossos canais também via WhatsApp,
WhatsApp. A gente tá lá, tem uma equipe grande para atender a todos, para a pessoa regularizar e também se resolver, né, para não deixar protelar mais, que eu falo, a gente tem vários casos que já estão em execução fiscal e isso é complicado. Vamos falar em execução fiscal, vamos mudar o assunto aqui, porque, se eu não me engano, foi semana passada, uma telespectadora mandou mensagem dizendo que o terreno dela estaria indo a leilão. E aí eu até achei estranho, porque o leilão não é tão rápido assim que o imóvel vai a leilão, né? Como é que é esse procedimento do leilão? Só para a gente esclarecer, que eu não lembro assim, eu sei que não é tão rápido, igual ela falou, que para chegar ao leilão a dívida, as notificações, elas vão acontecendo, né? Vamos começar falando do nascimento, primeiramente, de um tributo, né? Por exemplo, o IPTU de 2022. Ele foi lançado, foi entregue os carnês no caso de onde há a construção. E esses IPTUs que eles não foram pagos em 2022, na virada de exercício para 2023, eles são inscritos em dívida ativa. A partir do momento que eles são inscritos em dívida ativa, nós emitimos uma notificação de cobrança administrativa, que ela dá um prazo de 30 dias. Caso o contribuinte não faça a negociação dentro desses 30 dias, aí nós mandamos primeiramente para protesto. E nós, depois do protesto, a gente guarda um prazo e depois, nesse prazo, depois do protesto, ele é encaminhado para a execução fiscal. Na execução fiscal, a prioridade que os juízes e os procuradores dão é procurar dinheiro em contas ou bens móveis como veículos e em moto. Em último caso, quando não se consegue mais bens, aí é solicitado o leilão do imóvel. Então, ou seja, a pessoa já não recebe imediatamente uma notificação de leilão. Não. Ela vai recebendo as notificações ao longo do tempo, ela vai sendo alertada que a coisa está rolando. É o último caso, né? É Até mesmo porque último. o judiciário também tenta fazer intimação por via dos oficiais de justiça. Se eles não encontram, eles fazem publicação em edital, assim como nós fazíamos também antes de mandar para protesto. E como comentei, em último caso, depois de tentar localizar dinheiro em conta, depois de tentar... Até a gente lançar em dívida e tentar fazer a negociação administrativamente sem gerar nenhum custo pro contribuinte, a gente tem um prazo aí bem... A gente leva em torno, às vezes, até 6 meses para poder fazer esse procedimento todo. Então, assim, e quando a gente fala administrativo, é a nossa equipe. Então, assim, a nossa equipe da Secretaria de Fazenda vai até a pessoa e vai deixar uma notificação na caixinha do correio, se ela não estiver em casa, ou entrega diretamente para a pessoa. Mas aí a pessoa tem todo um tempo para ela vir ali administrativamente, que a gente fala a negociação ali no balcão. A gente vai ofertar os parcelamentos, ou como a pessoa achar melhor. Aí depois o segundo passo é o protesto, igual a Brian falou, né? E por último, só que a execução. E isso leva um tempo grande, né? Então, quando está no leilão é porque já tem muito tempo mesmo. Os IPTUs com execução entra no refis? Sim, entram no refis. Aí a pessoa vai ter o desconto. No entanto, ela vai ter as custas, que é contabilinato de protesto, não é uma taxa nossa. E também tem os honorários dos advocatistas, né, da Procuradoria, e também as custas processuais, que é do fórum. Já tem isso ainda. Então tem que evitar deixar aí, viu, gente? Quando vai para o protesto para execução, aí o contribuinte ainda tem que pagar, porque daí é independente, né? Aí você tem que pagar a taxa para o cartório para dar baixa, aí você tem que pagar honorários advocatícios, você tem que pagar aquela custa do fórum para dar baixa. Então, o melhor mesmo é você conseguir resolver enquanto ainda está administrativo, né? Nós queremos até deixar uma recomendação para os contribuintes, né, que aderindo ao refis, que faça o máximo possível para manter as parcelas em dia, porque nós temos que seguir a legislação que tanto é estadual, federal, que recomenda, né, a arrecadação. Então, os contratos que eles não forem cumpridos, nós temos que cancelá-los e mandar diretamente para o protesto. Isso, com 3 parcelas em atraso, nós temos que cancelar e seguir os procedimentos de cobrança que nós comentamos. Então tá aí, convite para todos vocês que têm algum débito, alguma inadimplência com a Prefeitura, procure o balcão da Secretaria de Fazenda, faça já sua consulta e entre em negociação. O prazo começou agora recente, mas início de junho, são tempo? 90 dias, vai até o dia 28 de agosto. Até dia 28 de agosto, galera, vocês têm que procurar. Então, quem tem que fazer entrada, então é bom já procurar agora, porque já sabe qual o valor que vai ter que desprender de entrada, para em agosto, a julho ou agosto, você pegar teu saláriozinho e separar aquele valor para você pagar a entrada.
Não é verdade? E aí resolve também. Eu falo assim, já aproveita essa condição, esses benefícios e já fica com essa preocupação a menos e não se complica nessa questão que, igual o Brian colocou. Infelizmente, a gente tem que fazer. Então, assim, agora é uma oportunidade, né, de você ainda conseguir fazer com desconto ainda. Obrigado, Brian. Obrigado, Aline. Nós que agradecemos aqui o espaço e se qualquer dúvida é só o pessoal chamar lá que a gente está à disposição.